Está no ar o Daily Fin, seu resumo diário de notícias e negócios de uma forma simples e descomplicada. Meu nome é Gabriel Branco. E eu sou André Hermeto. Nossa missão aqui é trazer 3 assuntos essenciais para o seu dia, com contexto e olhar crítico. E nesse fim de ano, já em ritmo de festa, a gente vai deixar nosso podcast numa versão mais reduzida sem o fechamento dos mercados. A ideia é continuar trazendo todas as notícias essenciais, mas de forma mais leve e rápida, sem atrapalhar seu descanso, mas sem te deixar na mão. Lembrando que nossa versão tradicional volta no dia 5 de janeiro. É isso aí, Andrezinho. E agora, sem mais delongas, hoje é segunda, 22 de dezembro. Então já pegue seu café, procure um lugar confortável e fique aqui com a gente. Entre os destaques desse episódio na seção Empresas, Elon Musk faz história com o maior bônus já pago no mundo corporativo. Em mundo, Estados Unidos apertam cerco na Venezuela e arquivos de Epstein somem. Já no Brasil, o STF autoriza a cirurgia de Bolsonaro, mas mantém negativa a prisão domiciliar. Muita coisa importante pra gente conversar hoje, então já fica ligado e bora pra primeira notícia. No mundo dos negócios, tivemos o maior bônus salarial da história. Elon Musk conseguiu na Suprema Corte de Delaware a reintegração do pacote salarial de 2018 como CEO da Tesla. Com isso, ele vai receber um plano de remuneração em ações avaliado em 140 bilhões de dólares. Depois da decisão, o patrimônio de Musk saltou para 749 bilhões de dólares, fazendo dele a primeira pessoa da história a chegar nesse nível de riqueza. Para comparar, o segundo mais rico do mundo, Larry Page, do Google, tem apenas 252 bilhões de dólares. Agora, mudando totalmente de clima, no fim de semana foi quase impossível escapar da tardezinha no Instagram. A edição de São Paulo dominou as redes e teve até Neymar subindo ao palco com Thiaguinho. No sábado, dia 20, a turnê celebrou o último show da edição comemorativa de 10 anos. E o impacto aqui vai muito além do espetáculo. A tardezinha já ultrapassou 1,5 bilhão de reais em receita acumulada. E só em 2025 somou mais de 300 milhões de reais. E agora, para fechar a sessão de empresas, a OpenAI anunciou que usuários do ChatGPT agora podem ajustar o nível de entusiasmo e o uso de emojis do chatbot. O tom do ChatGPT virou um tema recorrente ao longo do ano. A empresa chegou a reverter uma atualização por considerar o modelo excessivamente bajulador e depois ajustou o ChatGPT 5 para deixá-lo mais caloroso e amigável. Outra novidade mexe na escrita de e-mails. Agora dá para editar o texto direto no chat, selecionar trechos específicos e pedir ajustes pontuais. E com esse giro pelas empresas, a gente fecha esse bloco e segue agora para o noticiário internacional. Agora no bloco internacional, nesse sábado, dia 20, os Estados Unidos interceptaram e apreenderam um segundo navio petroleiro venezuelano. Segundo o governo americano, a operação tem como objetivo combater a movimentação ilícita de petróleo sob sanções, que estaria sendo usada para financiar o narcoterrorismo. A Venezuela, que detém a maior reserva comprovada de petróleo do mundo, reagiu dizendo que a ação não ficará impune. E enquanto isso, países do Mercosul, como Argentina, Paraguai, Panamá e Bolívia assinaram um comunicado pedindo a restauração da democracia no país, mas o Brasil ficou de fora e não assinou o documento. Seguindo no noticiário internacional, pelo menos 16 documentos desapareceram do site do governo americano criado para divulgar materiais ligados a Jeffrey Epstein. Isso aconteceu menos de 24 horas após a publicação dos documentos. Entre os arquivos removidos havia pinturas de mulheres nuas e uma fotografia com Donald Trump. O sumiço repercutiu forte na rede social X e alimentou especulações sobre figuras poderosas próximas a Epstein. Vale destacar aqui que nem todos os documentos já foram divulgados ainda. E para fechar o giro internacional de hoje, a gente traz aqui um retrato econômico da Argentina. A taxa de pobreza no país recuou para 27,5% no terceiro trimestre de 2025. No mesmo período de 2024, o índice era de 38,3%. O pico aconteceu no primeiro trimestre de 2024, já sob o governo Milei, quando a pobreza chegou a 54,8%. Já a inflação foi de 2,5% em novembro e no acumulado de 12 meses atingiu 31,4%, levemente acima dos 31,3% registrados em outubro, marcando a primeira aceleração anual desde abril de 2024. Isso aí, Branco. E com esses dados mistos dos hermanos, a gente encerra a Seção Mundo e agora vira a chave para o noticiário aqui do Brasil.
Agora na seção Brasil, começando pelo Judiciário, o ministro Alexandre de Moraes do STF autorizou Jair Bolsonaro a passar por uma cirurgia, mas negou o pedido de prisão domiciliar. Segundo um laudo da Polícia Federal, Bolsonaro tem hérnia inguinal bilateral e apresenta soluços incoercíveis que chegam a 40 por minuto. Os peritos classificaram o procedimento como eletivo, mas recomendaram que ele seja feito o mais breve possível. Mesmo assim, Moraes determinou que a defesa informe a data da cirurgia, ou seja, a autorização médica, mas sem mudança no regime de custódia. Mudando o foco para a política externa, durante a cúpula do Mercosul em Foz do Iguaçu, o presidente Lula disse que a América do Sul voltou a ser assombrada pela presença militar de uma potência de fora da região, uma referência aqui aos Estados Unidos. Para Lula, uma intervenção na Venezuela seria uma catástrofe humanitária. Do outro lado, o presidente da Argentina, Javier Milei, defendeu a postura do governo Trump. Segundo ele, o cerco a Maduro busca libertar a população venezuelana, e Milei ainda chamou o líder chavista de narcoterrorista. Agora, ainda no governo brasileiro, a comissão do Congresso aprovou o orçamento de 2026, que prevê um superávit de 34,5 bilhões de reais. Um número aqui que chama atenção em meio ao debate sobre contas públicas. Agora, no mundo dos esportes, o Corinthians venceu o Vasco da Gama e conquistou a Copa do Brasil de 2025, encerrando um jejum de 8 anos sem títulos nacionais. Lembrando que o último tinha sido o Brasileirão de 2017. A taça veio depois de um Brasileirão irregular, com o 13º lugar, e rendeu 77 milhões de reais, além de vaga na Libertadores e na Supercopa de 2026. O Vasco, como vice-campeão, ficou com 33 milhões de reais. Boa, Branco. Um baita giro pelo noticiário político, fiscal e esportivo do país. Mas agora que encerramos essa sessão, terminamos mais um episódio. Se você curtiu nosso conteúdo de hoje, já segue a gente aí e ativa o sininho para não perder os próximos. E lembrando aqui que essa versão em áudio da nossa newsletter, ela chega todo dia às 6h30 da manhã no seu e-mail, e por lá você encontra mais detalhes e outras sessões que não cabem por aqui. O link de inscrição está na descrição desse episódio. E se esse episódio te ajudou, não guarda só pra você não. Já compartilha com os amigos e com a galera do trabalho, até porque todo mundo merece ficar bem informado. A gente se vê amanhã no próximo episódio. Valeu, pessoal!